tarde, tudo de bom para você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel. É uma alegria ter você aqui conosco todos os dias. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode nos assistir também pelo app Igreja Renascer em Cristo. Você pode conferir todos os nossos programas no nosso canal no YouTube, TV Tudo de Bom para você. E ali você acompanha todos os nossos entrevistados, todas as nossas receitas. E também você pode nos assistir pela Rede Gospel através do site redegospel.com.br, também ao vivo para todo o Brasil e para o mundo. Obrigada por você nos assistir de tão longe também. Sei que sempre manda mensagem para a gente pelo Instagram. Uma alegria ter vocês de todos os cantos da terra. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. O Dr. João Vitorino está de volta, porque nós vamos falar de um problema que já é considerado saúde pública, um problema de saúde pública, que é o acidente vascular cerebral. Você sempre vai conhecer alguém que já passou por essa situação. Então hoje nós vamos falar com você, principalmente da importância da prevenção, porque 80% dos casos podem ser prevenidos. Nós vamos te falar dos tratamentos. Hoje existem tratamentos muito modernos, mas é preciso que o atendimento seja feito muito rápido. E isso também faz diferença. Então você vai saber também a importância desse atendimento, que infelizmente muitas vezes não acontece em todos os cantos do país, por diversos fatores. Você vai entender melhor também a diferença entre o acidente vascular cerebral isquêmico e o outro tipo também, que é o mais grave, que mata com maior rapidez, mas também em contrapartida é o que acontece em menores vezes, em menores casos. Então fica aqui para você entender exatamente o que é e também o mais importante, para você aprender a necessidade desse atendimento rápido e também aprender a se prevenir, mudando alguns hábitos no seu dia a dia. A Juju está aqui com a gente de volta também. Hoje é dia de aprender a fazer o pão de metro diferente, redondo, uma criação da Julipe, que você vai aprender hoje com a Juju. É super fácil para fazer e ela vai te dar várias dicas também para você fazer essa montagem e até para assar o pão. Você pode fazer na sua casa, mas é claro que você pode encomendar também tudo com a Juju. Então daqui a pouco nós vamos te ensinar. E ela montou também um balcão lindo, com muitas delícias pra gente, seja para você conhecer melhor o trabalho dela. Então fique aqui conosco, que você não só vai conhecer todas essas delícias que a Juju costuma fazer, mas também vai aprender a fazer esse pão de metro delicioso. Esse recheio de hoje é o recheio de frango desfiado, que ela também vai te ensinar o passo a passo, daqui a pouquinho. Agora já vou começar o programa com o Dr. João. Doutor, que alegria ter você com a gente mais uma vez, estávamos com saudades. Sempre um prazer. Nós vamos falar de algo importante, como eu já tinha te falado no início do programa. Para você ter uma ideia, de acordo com o Ministério da Saúde, a cada 6 minutos, uma pessoa é vítima fatal do AVC. E olha só em 2024, nós tivemos quase 90 mil casos no ano inteiro. No ano passado, o Ministério ainda não divulgou os dados do ano passado todo, mas estima-se que o número seja maior que 100 mil, porque até o dia 1º de outubro foram quase 70 mil casos. É um problema de saúde pública, por quê? Porque existe um atendimento imediato que deve ser feito também pelo SUS. Nós sabemos a dificuldade que é. E em contrapartida, muitas vezes esse atendimento acaba se estendendo e demorando um pouco mais, muitas vezes pela nossa falta de conhecimento ou pelos sintomas serem confundidos com sintomas de outras doenças, e daí a vida do paciente pode estar em risco, num risco ainda maior, né, doutor? Sim. Mas antes de nós nos aprofundarmos, doutor, em todos esses detalhes que eu já falei no início, eu queria que você explicasse para a gente a diferença. São 2 tipos de AVCs. Perfeito. Nós temos o acidente vascular cerebral isquêmico, que é causado pela interrupção do fluxo sanguíneo e ocorre o que a gente chama de isquemia do tecido cerebral, e nós temos o acidente vascular cerebral hemorrágico, que é um rompimento do vaso e sangramento, causando, em alguns casos, o aumento da pressão intracraniana. E aí, nesse cenário, o neurocirurgião, obviamente, tem um papel fundamental. Que é o mais grave, né, doutor? Que é o mais grave, com uma maior mortalidade. A gente até tem imagens que nós separamos, vou pedir para colocar na tela, para você que está na sua casa entender a diferença. A gente, como leigo, sempre pede, coloca na tela para o doutor explicar melhor. E daí você já vai saber a diferença do isquêmico e do hemorrágico, até para você entender melhor. Agora, doutor, enquanto eles colocam a imagem para a gente... Não, primeiro as imagens dos dois, essa última, por favor, isso. Perfeito. Doutor, eu queria que você explicasse ali para a gente... Porque a gente não tem esse entendimento da diferença. Mas existem diferenças também no sintoma, doutor, quando é um ou outro? Sim. O que nós temos ali, à esquerda, né, o AVC isquêmico, que é formado por um trombo,
Então, existe a interrupção abrupta da nutrição cerebral e aí você começa a ter morte do neurônio. É como se o sangue não passasse mais naquele lugar, doutor? Não tivesse mais nutrição do tecido cerebral. E aí, na dependência da localização, você vai ter um determinado tipo de sintoma e sinal. Tá. Quais são os mais prevalentes? Habitualmente, um déficit de força. Então, diminuição de força em um lado do corpo, habitualmente é o cenário que a gente tem de maior frequência. Certo. Mas você pode ter alterações visuais, alteração da coordenação motora, obviamente depende da localização. Já à direita, nós temos o acidente vascular hemorrágico, que ocorre muitas vezes por um rompimento do vaso. Então, pacientes hipertensos crônicos, com uma pressão alta, eventualmente você pode romper o vaso e ter o extravasamento do sangue para dentro do tecido cerebral, que é altamente irritativo. E aí, muitas das vezes, ele vai evoluir com um quadro de uma cefaleia, de uma dor de cabeça súbita, né? De assim, muitas vezes descrita como a pior dor da vida do indivíduo, e ele pode também cursar na dependência do sangramento com rebaixamento do nível de consciência. Então, você tem compressão de algumas estruturas cerebrais que controlam a consciência, esse indivíduo ele entra em coma. Doutor, então até os sintomas são diferentes, né? Podem ser similares, mas, obviamente, o quadro é mais dramático no hemorrágico, no sentido quando você tem um volume de sangramento relevante. Agora, doutor, o hemorrágico não é, então, a interrupção do sangue naquela região? Não, é a rotura, o rompimento. O vaso rompe e extravasa sangue. E aí a gente vai ter um que é por vasos pequenos. É quase que o oposto do outro, né, doutor? Sim, são pra gente que é leigo, diferentes. Como se fosse completamente diferente, né? O que é bom mencionar é que 80% dos casos é isquêmico. É o mais comum, é o mais frequente. O hemorrágico é em torno de 15% a 20% dos casos. Então é importante a gente distinguir. O mais importante é que, uma vez você identificado algum sinal, você rapidamente, como você já mencionou no início, contacte 192, o SAMU, ou providencie o mais rápido encaminhamento para o serviço hospitalar de emergência, para ele ser tratado, obviamente, por uma equipe multiprofissional. Doutor, eu separei também uma imagem de uma face diferenciada por conta do AVC isquêmico. Pode colocar na tela, por favor, que eu quero falar um pouquinho sobre isso. Ali o que ele está demonstrando ali é uma paralisia facial, que muitas vezes vem acompanhado do acidente vascular encefálico, muitas vezes isquêmico. Então você tem a perda da motricidade de um lado da face. Que pode acontecer ao mesmo tempo que se perde os movimentos de uma parte? Sem dúvida, sem dúvida. E doutor, quando é um AVC, essa perda é sempre de um lado só? Isso, habitualmente. Habitualmente é de um lado só. Em casos dramáticos, você pode ter muitas vezes, você nem presenciar isso. Você vê rapidamente uma perda de força e o indivíduo entra em coma. Então, mas na maioria dos casos, o infarto, a isquemia, ela começa de uma forma progressiva, até se instalar, né? Ela é abrupta, mas você percebe uma diminuição de força inicial, daqui a pouco o indivíduo ele vai perdendo a força, vai ficando muitas vezes sonolento, então vai depender da gravidade. O mais importante é que você, uma vez encontrando algum sinal de alarme, que seria perda de força de um lado do corpo, perda da motricidade, então desvio da rima para o lado, paralisia de um lado da face, alteração da coordenação, o indivíduo tem uma alteração da linguagem, ele não conseguir falar, então ele fica afásico, que a gente fala, ele não consegue se expressar. Isso são sinais de alarme que deve fazer com que você pense na possibilidade de um acidente vascular cerebral. Agora, doutor, sabe uma coisa que eu não consegui encontrar? Porque, normalmente, algumas doenças como essa, como o infarto mesmo, que durante muitos anos o infarto esteve em primeiro lugar em causas de morte no nosso país e hoje já disputa muito próximo ali com o AVC, são faixas etárias. Existem faixas etárias para o AVC, principalmente para o isquêmico, que é o mais comum? Perfeito. Habitualmente ocorre após os 55 anos. Tá. E a cada 10 anos aumenta em 2 vezes o risco do indivíduo ter um AVC. Um dado interessante é que 1 a cada 4 adultos, em algum momento da vida, vai ter um AVC. Olha como é que ele é prevalente. Meu Deus, é muito. É muito prevalente. Então, e muitas vezes até imperceptível, porque são poucos sinais e... Justamente. Então, todo mundo conhece alguém que teve um AVC, né? Como você configurou, normalmente ele é ranqueado entre o primeiro e a segunda causa de óbito no mundo, é extremamente prevalente. Então é fundamental que a população, de uma forma
geral consiga identificar esse cenário e procure rapidamente o auxílio médico. Doutor, antes de nós falarmos da prevenção, eu queria falar dos tratamentos, porque eu vi casos recentemente de uma pessoa que foi atendida prontamente, chegou ao hospital e o próprio médico chegou a dizer, olha, nas 4 primeiras horas existem alguns medicamentos hoje que são extremamente potentes e que interrompem a possibilidade de um segundo que pode ser mais grave. Perfeito. Então a gente tem esse avanço na medicina também em nosso favor? Nós chamamos isso de trombolítico, né? A gente vai fazer uma terapia com uma trombólise. Então a gente injeta uma substância que dissolve o trombo e permite recanalizar esse vaso e eventualmente o indivíduo ele tem uma redução do dano do tecido cerebral. Então nós temos a trombólise química, que injeta uma substância que vai dissolver o trombo, ou em casos, em aquele paciente que ele não está na janela terapêutica, que a gente fala, a janela terapêutica é em torno de 4 horas e meia, se ele passar dessa janela, ainda você tem a possibilidade de fazer a trombólise, que é a dissolução do trombo, por via mecânica, por uma terapia endovascular também. Por este motivo que centros de alta complexidade, esses pacientes eles devem ser manejados em centros de alta complexidade, com auxílio de neurologistas, neurocirurgiões que estão habilitados a tratar esse tipo de doença. Daí, quando você fala de um líquido, é como se desentupisse aquela parte que de alguma forma entupiu, daí esse líquido abre esse caminho de novo e o sangue volta a circular. Daí a possibilidade de ter um segundo é menor. Isso, na verdade, você não reduz a chance de ter um segundo, entretanto, você reduz o dano, porque você vai recanalizar, você vai permitir que chegue sangue para aquela região. Entendi. Deu para entender? Então você reduz o dano tecidual. Se você não fizer nada, aquela área progressivamente vai morrendo. Uma vez você recanalizando, causando a dissolução do trombo, você permite que volte até a nutrição adequada naquela região. Então, tempo é cérebro no tratamento do AVC. Quanto antes você conseguir intervir e iniciar o tratamento, menor a possibilidade de uma sequela permanente. E doutor, me explica essa história dessa perda de milhões de neurônios a cada minuto que a pessoa não é atendida. Tem uma conta que a gente fala que é em torno de 1,9 a 2 milhões de neurônios por minuto. Então, por este motivo que a gente fala que tempo é cérebro. Quanto antes você instituir e conseguir desobstruir e permitir o fluxo sanguíneo adequado, menor o risco de dano. Pessoal, doutor, falando em capacidade de fazer as coisas, de raciocínio, isso significa quanto? É uma perda mesmo? É uma perda e vai depender da região. Se a região for responsável pela motricidade, pelo movimento, o indivíduo ele pode ter uma hemiplegia, um lado do corpo paralisado. Então, o tratamento com trombolítico mudou a história natural, porque além da mortalidade, nós temos um grande índice de incapacidade permanente devido ao AVC. Quantos pacientes eles têm um impacto social imenso, com necessidade de reabilitação com fisioterapeuta, fono. Então, o AVC ele acaba tendo um impacto, inclusive, no cenário familiar muito grande. O indivíduo, ele, muitas vezes, no auge da carreira, 50, 60 anos, ele tem um AVC e fica incapaz. Então, por esse motivo que o tratamento precoce pode promover a redução da incapacidade, tanto temporária quanto permanente. Você tem uma ideia, o doutor falou desses números, para você ter uma ideia, só no sistema público foi feito um levantamento realizado pela Planisa, que é uma consultoria especializada em gestão de saúde e custos hospitalares. Entre 2019 e 2024, as internações custaram pelo menos 910 milhões de reais ao sistema público, mas até setembro de 2025, ou seja, em menos de um ano, esse número já chegou a 197 milhões. Quer dizer, tem crescido muito. Claro que nós estamos falando só na despesa, pela despesa de governos, não é, ou do seu plano de saúde, não é isso. É que isso se reflete no dia a dia. Nós estamos falando de pessoas que podem se tornar incapacitadas por muito tempo até uma recuperação plena. Por isso a importância do que o doutor está dizendo para você, de você imediatamente entender os sinais, você mesmo se passar por eles, buscar socorro e você que está perto, ajudar, porque esses primeiros minutos podem recorrer nessa possibilidade de amenizar, na verdade, esse pós, né, doutor? Perfeito, é isso. Doutor, e quando nós falamos em tratamento pós, a maioria consegue se recuperar bem? Vai depender da extensão desse AVC. Volto a dizer que o fator preponderante são, obviamente, a prevenção, que a gente já menciona isso de forma enfática. 70% dos AVCs, eles se relacionam com o estilo de vida, com doenças que podem ser acompanhadas e tratadas. Pressão alta, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, tabagismo,
uso abusivo de álcool. Todos esses são elementos que podem ser evitáveis e, ao longo do tempo, reduzir o risco de AVC. Então, na verdade, alimentação... Alimentação. Os fatores de risco, a gente divide ele entre os modificáveis e os não modificáveis. Tem algumas questões que a gente não pode modificar. A idade do paciente não é modificável. O indivíduo, quanto mais ele envelhece, maior o risco. Mas se ele tiver essa qualidade de vida, esses hábitos saudáveis, obviamente, a possibilidade... você ameniza isso. Você ameniza a possibilidade, reduz o risco. Né? Você tem indivíduos que vão nascer com doenças genéticas que predispõem, que a gente chama de trombofilias, que são doenças que aumentam o risco de formar trombo. E aí, obviamente, você vai ter que fazer acompanhamento médico, tem que identificar isso e fazer acompanhamento. Mas, volto a dizer, a grande esmagadora maioria dos casos se relacionam com fatores de risco que o estilo de vida, a prevenção primária, se faz necessário para o controle e evitar o desfecho mais desfavorável. A gente tem visto também um número cada vez maior de pessoas com menos de 50 anos. Sim. Sofrendo com AVC. E quando nós falamos do estilo de vida, doutor, nós falamos mais do isquêmico mesmo, né? Sim. O hemorrágico... O hemorrágico você também tem alguns fatores. O principal é a hipertensão arterial sistêmica descontrolada. Tá. Esse é o principal. Mas no hemorrágico você também tem alguns indivíduos que têm malformações vasculares, que ele já nasce com essa predisposição. E aí ocorre muitas vezes um indivíduo jovem, num adolescente, numa criança. Isso é não modificável, ele já nasceu com essa circunstância. Mas volto a dizer, a maioria dos casos, 80% dos isquêmicos, se relacionam com fatores modificáveis. É nisso que a gente tem que se concentrar também. Que é o mais importante, porque nós estamos falando de 70% a 80% das vítimas. Isso. Né? Doutor, o fator hereditário também influencia? Tem fatores hereditários. Se o seu pai ou algum familiar de primeiro grau já teve algum evento isquêmico, algum acidente vascular cerebral, aumenta em torno de 2 vezes o risco seu de ter. E aí, pelo seu estilo de vida que você herdou, de uma família muitas vezes onde o pai é hipertenso, diabético, tabagista, não é incomum as pessoas também cursarem com os mesmos hábitos. Acabar fazendo recorrendo no mesmo erro. Né? Muitas vezes o ambiente molda a gente, né? Forja a gente. E, num segundo cenário, você tem os fatores não modificáveis, então você tem as doenças hereditárias. Dentre elas, como eu mencionei, a trombofilia, a anemia falciforme. Você tem algumas arritmias que podem predispor e você pode herdar isso de algum familiar de primeiro grau. Então, esse é o cenário. Doutor, alguns exames eles podem detectar uma possibilidade maior de nós termos um AVC ou não? Sim. Se você é um indivíduo que faz acompanhamento rotineiro com cardiologista, você pode controlar sua pressão. Você pode ver se você tem alteração glicêmica, ou seja, alteração do açúcar no sangue, e aí fala a favor de você ser um indivíduo que está pré-diabético ou cursando com uma diabetes, que aumenta o risco. O indivíduo que é tabagista, ele tem que fazer acompanhamento periódico. Você tem que fazer um eletrocardiograma, fazer alguns exames, Holter. Todos esses exames, em uma determinada faixa da sua vida, é necessário que você faça, que é como se fosse um check-up. Você vai fazer uma revisão como você faz no carro, ver se está tudo ok, tudo funcionando de forma adequada. Essa prevenção aí, ela vai reduzir muito o risco do indivíduo ele cursar com alguma possibilidade de AVC. Não tenho nenhum... Os exames, por exemplo, os eletroencefalogramas não tem nada a ver os eletrocardiogramas, sim. Eles são capazes de diagnosticar, por exemplo, uma arritmia que pode predispor a um evento cardioembólico, né? Então, sim. Então, na verdade, não é um exame só, é um conjunto de exames é um acompanhamento que a gente deve fazer sempre, né, doutor? Que a gente vai fazer sempre. Então, quando você está com uma faixa etária em torno de 50 anos, você vai num bom cardiologista, ele vai pedir uma bateria de exames para ver se você tem um funcionamento adequado do sistema cardiovascular e se você não tem fatores de risco. Uma vez você identificando, você começa, obviamente, com o tratamento. Doutor, uma coisa que eu tenho uma dúvida, mas também não procurei, não achei nenhum dado que falasse sobre isso, sobre a veracidade desse meu pensamento. A gente tem visto hoje muitos métodos de emagrecimento que são mais acelerados do que a gente vê dentro do normal, porque muitas pessoas não mudam mais o estilo de vida e perdem peso através de alguns medicamentos que hoje se tornaram muito famosos, como vários tipos de canetas, por exemplo. Essas alterações muito abruptas no nosso organismo, sem que haja uma mudança de vida, isso também não pode alterar, porque como a gente tem visto muito número cada vez mais jovem, de pessoas mais jovens sendo vítimas do AVC, me causou essa preocupação de imaginar que uma coisa pode estar ligada à outra. Pode, doutor? Eu acredito, a gente
gente não tem dados consistentes a longo prazo das canetas. Eu não achei nada disso, né? Ainda não tem nada, é muito recente, né? Mas se você pensar de forma lógica que ela combate, essas canetas, elas atuam no controle do peso e de alguma forma no tratamento da obesidade, que é um fator de risco importante para diversas doenças, de alguma forma a utilização delas pode ser benéfica na prevenção. Certo. Né? Agora, quais são eventualmente os efeitos colaterais a longo prazo dessas canetas? É muito precoce para a gente falar. Tem muita caneta aqui que tem um uso sistemático muito curto para a gente avaliar. Então, isso daí pode se modificar ao longo do tempo e a gente pode eventualmente descobrir algum efeito adverso grave. Não estou dizendo que vai, mas existe essa possibilidade. Por isso que o mais importante é o tratamento convencional, que é a mudança de hábitos, né, doutor? E o acompanhamento médico. O que acontece muitas das vezes é o indivíduo ele começar a fazer o tratamento de forma autônoma, sem nenhum tipo de acompanhamento. E aí, muitas vezes, você vai ter um desfecho desfavorável. A caneta, por exemplo, você pode perder peso, mas pode ficar sarcopênico, perde massa muscular, e aí você começa a ter dor articular, você pode ter outros fatores envolvidos. Então, acompanhamento médico é recomendável com qualquer tipo de tratamento. Doutor, num sinal também, a gente deixou na tela, e vamos colocar de novo o telefone do SAMU, mas algumas coisas a gente tem que fazer ali na hora? Para um leigo, o mais importante é que ele identifique. Ele entre em contato com o 92, que é o SAMU, o mais breve possível. E o SAMU, obviamente, com indivíduos qualificados, vão conseguir conduzir esse paciente de forma segura. Se você está longe e se você tem a possibilidade de fazer esse manejo, o quanto antes você chega em um serviço, obviamente, de referência que consiga cuidar desse paciente de forma adequada. Doutor, os homens são mais suscetíveis ao AVC do que as mulheres? Excelente pergunta, sim. Os homens têm um fator de risco maior, até porque eles têm um estilo de vida eventualmente pouco menos regrado que as mulheres, com uso abusivo muitas vezes de droga, uso abusivo de álcool. Eles são mais suscetíveis a alguns fatores de risco, né? E as mulheres, elas têm alguns efeitos protetores, né? A própria questão hormonal, você tem alguns efeitos protetores, né? Então, existe essa correlação, ainda há dúvidas sobre os principais fatores envolvidos, mas basicamente tem a ver com o estilo de vida. Então vamos recapitular a lição de casa para você não se esquecer do que você precisa fazer? Em primeiro lugar, algo extremamente importante, pare de fumar. Já nem é moda mais, né, doutor? Sim. Antigamente a gente vê novelas antigas, o pessoal fumando, hoje já nem é moda mais. Você está fora de moda. Quem fuma hoje está fora de moda. Sim. Você gosta de andar na moda, já está fora de moda. Mas mais do que isso, são os malefícios que o cigarro traz e que a gente já sabe. A mesma coisa com a bebida alcoólica. Você nunca sabe se você está predisposto a se tornar um dependente ou não. Então, cuidado com o álcool. Drogas, eu não preciso nem falar para você, o álcool nada mais é do que uma droga lícita e o cigarro também, mas as demais eu nem preciso falar para você desse risco imenso. Mas uma outra coisa que pode ser uma droga é a comida em excesso. Sem dúvida. A comida errada, a maneira como você se alimenta. Não é para você deixar de comer sempre um lanche que você gosta, uma comida gordurosa, um docinho. A gente sempre mostra aqui tantas coisas gostosas. É você não fazer disso a sua rotina. E incluir na sua rotina a atividade física. Perfeito. Né, doutor? É um caminho que a gente não vai evitar 100%, mas pelo menos está fazendo cada um a sua parte, né? Sem dúvida. E você estar sempre ligado naquela pessoa que está ao seu lado, para que, se você perceber alguma coisa, ser o primeiro a ajudar. Doutor, esqueci alguma coisa? Nada, perfeito. Obrigada, doutor. Obrigado. Volta logo, viu? Claro. A gente sente falta Sempre de você aqui com a gente. Instagram do doutor é DR João Vitorino. Ali, o doutor traz muitos artigos informativos mesmo, para você entender um pouco mais dessa complexidade que é o nosso cérebro. Então, dentro daquilo que você vai conseguindo aprender, você vai aprendendo também a se precaver. E nossa conversa com o doutor vai ficar disponível no nosso canal daqui a pouquinho. Entre lá no YouTube, Tudo de Bom para você, TV Tudo de Bom para você acompanhar a nossa entrevista com o doutor, e todos os programas também, como eu te falei, estão disponíveis no nosso canal, certo? Bom, vou te falar um pouquinho da Marcha para Jesus, que vai acontecer no dia 4 de junho, tem Marcha para Jesus, mas nós vamos ter também em Francisco Morato agora, dia 21 de março. E, lógico, você está super convidado. Olha só o que vem por aí. Marcha para Jesus 2026 é dia 4 de junho e as atrações já estão confirmadas. Renascer Praise, Thales Roberto, O Todo-Poderoso Deus da força, contra ele o inimigo não tem força. Aline Barros, Então eu direi
Juliane Souza, Gabriela Rocha, Tom Carfe, O leão está rugindo. André e Felipe, Anderson Freire, Que reflete a imagem do Senhor. Eli Soares, Marcelo Marques, Mas não encontrei o que tenho agora. Jefferson e Suelen, Mas a e muito mais. Os maiores nomes do gospel nacional reunidos na maior Marcha para Jesus de todos os tempos. Marcha para Jesus em São Paulo. É dia 4 de junho. Imperdível! Imperdível, vai ser demais. Esteja conosco neste que é o maior evento gospel do mundo. Você não pode ficar de fora. Sem contar que esse trajeto é lindo. Essas imagens que você está vendo aí são as imagens da marcha do ano passado. E cada dia esse movimento vem crescendo mais, porque é um movimento de fé, não é um movimento de placas de igreja. A gente sempre fala isso para você. Então é muito importante que você esteja, leve sua família, leve as pessoas que você ama. Você pode já adquirir a sua camiseta lá no gospelbay.com.br. Tem camisetas até para recém-nascidos. Então esteja com a gente já uniformizado, você recebe a camiseta aí na sua casa com toda tranquilidade. Só você entrar no site, fazer a tua compra. E também você que quer inscrever a sua caravana, passaram de 6 pessoas, na van já é uma caravana. Então você pode se inscrever no marchaprajesus.com.br e lá é muito legal porque quando você se inscreve a sua caravana, você tem um lugar específico para deixar o carro, o ônibus ou a van. Então você tem toda a tranquilidade para deixar o carro estacionado, fazer o trajeto, depois ir até a concentração para assistir aos shows com tranquilidade. A gente está mostrando aí para você o local de estacionamento de todos os carros e de todos os ônibus também, que vêm de todas as partes do Brasil e também da América Latina. É muito legal, vale a pena. Você que nunca foi a uma marcha, vale a pena você estar conosco, sem contar que é um movimento pacífico, super tranquilo. Graças a Deus nunca tem nenhum evento ruim durante a marcha. É um tempo mesmo de adoração e de louvor que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então anote na sua agenda no dia 4 de junho, quinta-feira é um feriadão, então esteja com a gente. Não se esqueça de inscrever a sua caravana e de adquirir a sua camiseta. Você já quer saber como é? Você pode já no dia 21 de março estar com a gente lá em Francisco Morato para esta marcha. Mas nós vamos ter Marcha para Jesus o ano todo. Então lá no site da marcha, no marchaprajesus.com.br, você já vê o endereço da marcha mais próxima da sua casa, porque tem tudo ali, tá bom? Marcha para Jesus 2026 vai ser demais. Vou dar uma paradinha rapidinho, a gente volta depois do intervalo já com a Juju para preparar tudo, que vai ter uma delícia. Você vai aprender a fazer esse lanche de metro redondo. Não saia daí não. Antes de começarmos essa receita linda, você está vendo a mesa que a Juju preparou pra gente. Todas essas delícias você tem lá na Julip, tá? Todas essas e muito mais. Que você vê, só de você olhar o Instagram já dá vontade de morder a tela. Esse bolo que a gente ama, que é lindo. Essa decoração desse bolo é linda. Então a Juju trouxe pra gente tudo da Julip hoje. E o sanduíche que eu te falei, que é o lanche de metro redondo, que é uma novidade, que a Ju falou assim, Keila, eu gosto de fazer doce, mas eu queria ensinar a fazer esse lanche. Eu achei muito legal por causa até do formato, você aprende a fazer algo diferente. Você que gosta de fazer pães, ela vai te dar essas dicas também. Só que antes de entrar na receita, a Juju levantou aqui algo importante, que nós nem tínhamos citado, porque é muito raro, porque a filha dela teve um AVC quando nasceu. O doutor estava dizendo aqui, que o doutor é do INCOR, do HCOR, né? Do HCOR, onde nasceu a filha da Ju. Então é importante que você entenda que alguns casos podem acontecer, né, doutor? Que é uma raridade. Felizmente a filha da Ju hoje tem 9 anos de idade, está muito bem, se recuperou bem e também foi atendida prontamente. Pensou que era um outro problema cardíaco, mas acontece que era um AVC. E o doutor comentava conosco da raridade desse
desse tipo de AVC, né, doutor? Mas o que me chama a atenção, doutor, só fazendo lá dentro, que a gente tem até um tempo aqui, é que esse atendimento também médico, você faz um exame ali na hora, percebe na mesma hora, os médicos, a gente tem que parabenizar também esse atendimento da equipe, que é extremamente importante, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. É um caso raro, né, pela própria cardiopatia congênita, né? E ela acabou evoluindo com uma complicação pós-cirúrgico. O mais importante é que ela estava num centro robusto, um centro de excelência, que rapidamente fez todo percebeu e fez todo o tratamento, tanto é que hoje ela tem uma vida normal, né? Tá linda. Sim. Só para falar para você que pode acontecer. Eu amo mas um docinho, importante, viu? Amo docinho? Amo um docinho. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Muito obrigada, você está com a gente mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, quando você vende o lanche de metro redondo, como é que é feita essa medida dele? É pelo diâmetro? Um metro da baguete. Você pega, então, vocês medem a baguete antes de assar. 1 metro, ela tem, né, o tamanho, a proporcionalidade dela, porque ela vai crescer, certo, né? Então tem 1 metro, que corta 20 fatias, ou então, por que não transformá-la em uma guirlanda? Então, o mesmo metro, as mesmas 20 fatias que a gente comercializa, que a gente está acostumado a ver nas padarias comprido, a gente simplesmente assa redondo. Você molda 1 metro dessa maneira aqui. Isso. A Ju trouxe um sem montar, nós vamos montar aqui, mas é para você ver que você precisa usar a criatividade na cozinha. Isso é extremamente importante, porque hoje a gente sabe, mais do que nunca, como as pessoas têm se especializado em culinária, em receitas. Então, a criatividade é tudo. Você vai fazer um pão de metro, primeiro que eu vou te dizer uma coisa, fica muito mais bonito. Mais fácil de armazenar, de transportar. Eu acho que a apresentação desse prato fica mais bonita, né? Então é legal que você tenha essa noção de fazer algo diferente. Você vai medir como? Você vai fazer o pão de metro mesmo, o metro, e na hora de você montar, você arredonda ele para ficar nesse formato aqui, que ela trouxe o formato já certinho, neste formato para você rechear. Certo, Ju? Sim. Aí, de repente, a pessoa pode estar pensando, mas o meu forno não é industrial, ele não é tão grande, não vai caber. Realmente não vai, mas aí a gente tem uma solução. Esse aqui mesmo foi feito num forno menor. Mas como que a gente faz? 2 metades. Então a gente faz a lua. Você assa meia lua. A gente assa, ao invés de fazer uma baguete de metro, porque às vezes no forno doméstico, às vezes não, no forno doméstico a gente não consegue. Mas a gente consegue fazer tanto as 2 metades, de qualquer tipo de pão, né, que a pessoa tenha preferência, várias opções que a gente tem. Esse aqui é o do pão francês. A gente faz as 2 metades para emendar, e aqui também, ao invés de fazer redondo, a gente faz 2 luas. É porque como você vai cortar mesmo, 2 vezes. Esse daqui a Ju fez inteiro. Isso. Mas se você for fazer menor, como você vai cortar mesmo, ninguém vai perceber que você emendou. Só faça a lua certa, né? O vãozinho da lua. Isso, a gente dá uma acertadinha ali, faz a maquiagem e pronto, a gente arruma uma solução criativa. Quem teve a ideia desse pão assim, redondo? Foi uma colega nossa que trabalhou muito. A Julipe tem quase 40 anos. Então tem uma galera que já passou muita gente lá. Daniela, uma colega que trabalhou com a gente muitos anos. E um dia, era uma época de festas, ela falou: por que a gente não faz em formato de guirlanda? Opa, vamos lá. Agora. E agora não fica nem. Agora pode ser qualquer outra coisa, qualquer outra época. A gente utiliza com frios, algumas outras opções, berinjela, queijo fresco. Aí a criatividade é um sanduíche. Então, assim, a criatividade. Então, olha, a receita do pão, depois vou até pedir para a Ju me passar, que eu vou deixar tanto no Instagram para você, no Instagram do programa, no Tudo de Bom para você. Aproveita, você segue lá a gente também, tá? Que daí você já vai ter a receita do pão, que é o pão francês, neste caso aqui. Daí a Ju já vai passar. Você vai poder fazer a sua encomenda também com a Ju, que eu já vou te passar todos os detalhes. Ela vai fazer um recheio de frango, que eu achei bem legal, porque é um recheio leve. Então você pode fazer, é legal para você fazer para crianças, que ele não é muito gorduroso, ela usa mais o requeijão. Então você pode usar o light também, se você quiser. Esse balanceado aí, que é o melhor de todos. Sim. Né? O frango também, que né, é um alimento super proteico. Então... E eu vi que você não colocou nada nesse frango, nada. Você só deixou ele desfiadinho. É peito de frango, cozido, desfiado. Esse aqui a gente processou um pouquinho mais, né? Pra ele não ficar um fiapo muito grande. Então a gente passou pelo processador. Eu prefiro assim, sabia? Assim, já sequinho, pronto, né? Cozido, sem nenhuma manipulação. E a gente já armazena dessa forma. É assim que a gente usa frango na Julipe, inclusive, para
coxinha, qualquer coisa. Já deixa armazenado dessa maneira. Dessa forma, para não haver também a manipulação. Olha, a Ju também deixa dessa forma aqui, olha. Isso. Pra gente mostrar pra você a forma higiênica, como eles guardam lá também quando já está pronto. Esse daqui é o recheio já pronto. Isso. Que eu pedi pra ela trazer, caso não desse tempo. Então, tudo com a data de validade, tudo bonitinho. Já me liga. E pronto, já quero agora. Já tá prontinho na geladeira à disposição, né? Hoje em dia, a gente tá à distância de um clique, né? Ou de uma ligação. Eu falo que é ligação, aí o pessoal descobre a minha idade. Hoje em dia, ninguém faz mais assim, né? Não, ninguém então, faz mais. Sim, é assim. Nem atende se bobear. Não atende. Vamos lá, Ju, por onde a gente pra começa? Fazer o patê, bastante, apenas esses ingredientes, o sal é a gosto, tá aqui, tá? Então, a gente vai começar com o frango, que já está... A quantidade que nós estamos colocando na tela para você é o que você precisa para fazer o pão com 1 metro, certo, Ju? Exatamente. Aqui a gente tem aproximadamente 750 gramas já do patê. Certo. Então aqui a gente está fazendo a receita exatamente para uma baguete. Certo. Tá? Então aqui mais ou menos porque tem outros gramas, ingredientes também que a Ju coloca. Pra gente decorar, certo. né? Então aqui a gente coloca o frango. Aqui a gente gosta de usar o creme de leite leve também, para dar aquele frescor, né? Um pouco mais... Que a proporção também é pequena, né, Ju? Pequena. Você usa o quê? 2, 3 colheres só? É. Aqui é uma caixinha, E aqui tem né? o quê? Quanto aqui tem de uma frango? Caixinha. Aproximadamente 500 gramas de frango, já processado, né? Depois que já... Ele fica bem recheado, né, Ju? Fica super recheado. É porque é a estrela do sanduíche, adianta, então né? tem que ter Tem que bastante. E o frango, que é saudável. O doutor vai falar, não vai ficar bravo. O frango é saudável. E, então, tem aqui uma caixinha, 200 ml de creme de leite leve, um pouquinho de maionese. A pessoa não quer usar maionese, ela pode usar ricota, ela pode usar requeijão. Assim, o doutor não olha feio ali pra gente. Falou, poxa, maionese. Não, um pouquinho de maionese, um pouquinho de sal. Cebola, acho que faz a diferença. Se não quiser, também não precisa. A gente gosta de ralar, né? Porque, de repente, para o patê ficar um pouquinho mais... Sim, obrigada. Né? O patê ficar com a cebolinha um pouquinho mais ralada, de repente a gente não precisa morder. Eu acho que é mais ao cheirinho dele, né? E o temperinho mesmo, né? Temperinho. Qual é o recheio que mais pedido do pão de metro, Ju? É o de frango mesmo? Frango. Frios, né? Tem muitas combinações que são bastante tradicionais. Mussarela com apresuntado, salame o pessoal gosta bastante. Também, né? Às vezes a gente também tem... A gente faz monte o seu lanche, então a gente coloca 2, 3 frios, de acordo com... né? Com a preferência de cada um. Então, gente, é só isso. Eu amo cebolinha. Eu também gosto. Ó, cebolinha, salsinha também. não é? Então, eu gosto bastante. Então, assim, nada mais que... Claro que se você não quiser, é uma sugestão. Se a Lana já tem a receita que dá certo. Tem verdinho. Não gosta? Tem verdinho, mas é saudável. Ela gosta? Gosta. Tem que aprender. Ô, Ju, quantos anos tem seu filho mais velho? 18. 18 já, né? Quase fazendo 19, sabia? A minha do meio, a Sophie, fez 17. E a Lana tem 9. E a Lana tem 9. Gente, só a Lana é mais arteira, Ju? A Lana é mais mimada. A Lana é terrorista, porque ela tem pai, mãe, vô e vó. Terrorista, irmão e irmã. Aí tem os abuelos, né, que do pai, então assim, abuelos. Exatamente. Ela, na verdade, essa geração, ela comanda a gente, né? E ela que dá as ordens ela lá. que dá as ordens. Se ela falar, não coloca verdinho, a gente obedece. E o vovô também, viu? Ah, meu Deus. Olha, é só isso, realmente é só isso. Só isso. Ele é bem sequinho, porque a gente também não quer um patê que vai escorrer. É, que fica escorrendo, não. Fica escorrendo. Então, é só isso. Tá prontinho. A minha curiosidade, eu tô louca para montar esse lanche, porque eu quero saber o seguinte: eu corto antes ou depois? Eu trouxe aqui outras opções, eu já trouxe esse aqui cortado. Esse não, mas a gente vai fatiar depois que a gente terminar. O fatiar é depois, né? Isso. E essas marcas que você faz é mais ou menos o tamanho da fatia ou não? É meio aleatório? Meio aleatório. Porque você falou que equivale a de 1 metro, equivale a 20 fatias, certo? 20 fatias, isso. E tem uma medição dela, porque tem que ser tudo igualzinho, né, Ju? Na hora de vender, né? Pelo menos parecida, né? Sim, sim. Como existe você também já tem essa tudo opção, na cabeça. A gente já
Já sabe, né? Metade, 10 pra cá, 10 pra cá, a gente já vai fazendo uma continha. Mas assim, e também não necessariamente. Eu posso fazer fatias maiores, menores, também eu consigo. De repente, se eu vou fazer o sanduíche, às vezes pra vender, esse aqui geralmente pra uma comemoração, um evento. Tá. Então, vai recepcionar alguém na sua casa. Vai fazer uma... Não é... Até porque pra cortar assim fica horrível também. Pequenininho. Então, pode ser feito o lanche maior, cortar em pedaços maiores, eu embalo, né, individualmente também. Pra bem ser legal, 20, bem qual é o fresquinho. tamanho, Ju, mais ou menos? Não entendi a pergunta. Pra serem 20 fatias, qual é o tamanho de cada uma, mais ou menos? Ai, olha. 3 dedos seus. Hoje uma colega minha lá na Julipe fez essa pergunta pra mim. Aí a gente tem a nossa régua da cozinha, né? A gente... assim, mas... Peraí, deixa eu ver qual é o tamanho da sua mãozinha. A minha mãe vai estar me assistindo. Ela não gosta que eu corte assim. Ela tem razão. Fica bem mais estético quando a gente consegue. Principalmente quando ele é comprido. A gente corta ele na diagonal. Certo. Então sempre 2 dedos. Tá. Vai em 2 dedos que dá certo. Que vai dar certo. Eu posso colocar Vamos esse aqui começar. pra cá. Vamos trocar, então? O que você precisa? Posso deixar esse aqui pra cá? Pode. Eu vou fazer assim, vou deixar esse que tá pronto. Vou pegar esse daqui, que já tá bonitinho. E esse daqui, Eu vou- normalmente você deixa um pouquinho ele Vou pegar aqui embaixo. descansando, Ju? Descansando na geladeira, ó, colocando um alquinho Então na não é minha legal, mão. é legal eu fazer isso daqui, deixar na geladeira um Sim, pouquinho antes sim. de... Eu posso, sim. Ele é bem... Como ele não tem muito líquido, eu posso fazer e já preparar Mas você acha o que lanche. fica mais saboroso Eu você deixar um gosto pouquinho? mais. Isso, eu deixo Quanto na tempo você acha geladeira. legal deixar? A gente sempre faz de um dia pro outro. Certo. Mas com 2 horas na geladeira, tá ótimo. E como é que eu cubro, Ju, pra ir pra geladeira? Pode colocar numa Tupperware com tampa. Certo. Ou se não, isso filme. Só o plástico filme, Isso, tá. plástico filme. Então, esse daqui a gente já fez o primeiro corte. Esse já descansou? Já descansou. Eu trouxe aqui, esse minutinho aqui, esse aqui. Eu trouxe aqui essa faca de pão, mas eu trouxe aqui, de repente, a minha... Vou até pôr esse na geladeira, tá, Isso, Ju? obrigada. Eu trouxe aqui uma faca elétrica também. É um acessório... Ah, meu Deus, espera que eu quero ver esse faca elétrica. Já tá aqui preparado. Olha, a sua produção já deixou aqui uma faca elétrica, ela é muito prática. A maioria Pra das cortar pessoas assim tem o pão? em casa. Pra gente cortar dessa, pra começar e também para fatiar. Ai, corta um, Ju, que a criança não tem. Eu não tive Corto. faca elétrica quando era Claro criança. Tive que infância, mas não tinha faca corta. elétrica. Não, corta Quero ver sim. como é que é. Vamos lá. Então esse aqui já tá cortado. A gente não tem faca elétrica, não tem problema nenhuma. Faca de pão. Se eu tenho, às vezes, em casa pra cortar carne, é muito útil. Muito Pra útil. cortar a carne também, Ju? Cortar carne, de repente fazer uma carne assada, corta as Então esse é um fatias. instrumento que é legal quem trabalha com Muito cozinha bom. ter. Super acessível. Você já parou Muito no meio bom. do caminho assim, pode? Aqui, ó. Coloquei a faca aqui. E eu não coloco a minha mão, então eu só vou girando. Ai, Ju, deixa eu fazer um pouquinho. Claro que sim. Peraí, eu sou Agora. canhota, tem que ser assim. Ah, canhota. E aperta Pera onde, um Ju? pouquinho. Aqui. Deixa eu passar pra esse lado, então. Peraí, Isso. Pode colocar. peraí, cadê o pedaço aqui? Pode apertar. Nossa, que legal! A probabilidade de dar errado é 0, né, Ju? 0. Tá certo, Ju? Tá certo. Isso. Atravessando dos 2 lados, tá perfeito. Ai, que... Faltou um pedaço, Ju? Foi. Faltou. Acho que já foi. Acho que já uniu, já foi. É, mas eu fiz errado aqui, Ju. Saiu um tampão aqui, mas ó. foi um pouquinho. Tá Vou tirar esse ótimo. ponto, que ele faz Tá barulho. lindo. Tá lindo. Tá lindo. Não, tá mesmo. Muito Você bom. vê a praticidade? É algo que você pode ter e deve ter quando você começa a trabalhar com cozinha. Esses acessórios é igual a história da balança, que a gente sempre fala Aham. aqui. Você fala, mas eu não preciso ter balança. Precisa, porque quem compra de você quer comprar exatamente o mesmo na próxima vez. Sim, Não é, Ju? Sim, é o que a gente trabalha na cozinha. Agora, a o legal dessa consistência, faca, né? sabe o que é? É que na hora... Porque normalmente, qual é o problema? Quando você vai cortar em casa um lanche como esse, ele dá uma esmigalhada, né, Ju, na faca normal, né? Exatamente. Então, Principalmente nas o patê. fatias. É. Isso. Então, a faca elétrica é muito legal para Muito fatias, exatamente, porque a gente útil. não precisa aplicar muita força. Então, É só você fazer assim que ela vai sozinha. Se eu tivesse 2 metades, a gente ia fazer aquele nosso... Emendar, como né, você falou. emendar. Como aqui a gente já tem o pão inteiro, então eu gosto de, assim, Certo? preparamos. Então, como a gente faz lá na Julipe? Eu vou começar a fazer a maionese. Então, aí é a gosto, maionese, requeijão. Fica a gosto
a pessoa. Então aqui a gente vai rechear o lanche de metro. Vamos supor que é para. Quanto você acha que eu gasto para fazer, Ju? Dentro daquilo que você está fazendo aí, com todas as... Dentro do orçamento, eu acredito que... Com todas as opções que você vai pôr nesse, tá? Com todas essas opções, uns R$60, eu acredito que a gente consegue fazer. Coloca quanto, Ju, para vender? R$60. Olha, entre 100, 120, 130... Até R$150. O mínimo o dobro, né, Ju? 120, né? Tá. Porque tem um custo alto em termos Até de... para sapão e tudo custa caro. Sim. Você tá falando 60 já contando com o pão, né, Ju? Já contando com tudo. Tá. Já contando com ele decorado, porque a gente vai decorar ele também, né? Então, mais ou menos uns R$60 pra gente fazer. Certo. Certo? Então aqui a gente colocou... Aí eu gosto, a alface. Todos os nossos lanches levam alface. O cuidado com a higiene. Sempre a gente, né, coloca de molho, mas sempre utilizar água corrente. Ou a gente faz na nossa casa, folha por folha, claro, com consciência, né, ambiental, higienizar. Mas higienizar. Essa daqui a gente já vai colocando assim, ó. Então bem sempre rapidinho, viu? Deixando o raminho dela para fora, né, Ju? Pra dar aquele aspecto, então as folhas já estão todas lavadas. E daí você já começa a colocar também a alface meio que na diagonal. Na diagonal, né? Isso. Para acompanhar depois o corte. Um pouquinho para fora e acompanhando na diagonal. Você tá vendo aí, a Ju tá montando. Okay. Ó que linda essa imagem. Obrigada, meninos. Olha que bonito. Daí você já vai aprendendo a fazer todo esse passo a passo. Lembrando que esses lanches você tem que fazer e já entregar, né, Ju? Nada de ficar... Pode ficar, a gente refrigera. Então, durante 2, 4, 6 horas. De repente, a gente faz de manhã, a pessoa vai consumir à noite. Mas sempre na geladeira. Por isso que esse formato redondo é muito bom. Porque o comprido, a pessoa não pode armazenar num evento. Não consegue. Daí vai murchar toda a alface, fica horrível. Isso. Então, aqui a gente já higienizou. Então, como que eu gosto? Posso colocar com a colher? Posso. Mas eu gosto bastante de utilizar. Então, o mesmo saquinho que a gente já armazenou, eu não tiro ele daqui, eu já uso como se fosse uma manga. Você nem toca nele? Eu não toco. Então, olha aqui, só, isso fica muito melhor para fazer também. E aí a gente vai colocando uma quantidade generosa. E você pode fazer dessa mesma forma com o saquinho na sua casa. Isso. Daí, se você não tem como fazer esse lacre, você pode fechar e depois você corta a ponta de trás, né, Ju? Um nozinho simples, inclusive hoje em dia a gente tem bastante opção no mercado de saquinhos já próprios, né, pra gente utilizar na alimentação. Então já tem. Então eu gosto aqui assim até o último. Vamos colocar aqui, bem recheado. Bem recheado mesmo, hein? Aqui. Então, dá uma acertadinha. E esse tem o quê? Tem uns 700 gramas, né? Mais, né? Porque daí você já coloca 750 gramas de recheio. 750 gramas, então aqui já ficou bonitinho. A gente utiliza muito a cenoura ralada. Tá. Um pouquinho de sal. Não muito. Limão, Ju? Limão, pra dar um frescor. Muito legal, uma saladinha temperada. Então aqui, já... Olha que delícia. Vai fica bonito, né? Bonito. Então faz toda a diferença. Aí um ralado fino, um ralado E o limão, ele já tem um aroma de frescor, já, né? Na hora que você corta, você já sente o aroma de frescor. Então, agora, Ju, o ideal para fazer, para vender, é eu vender, já entregar no mesmo dia, né? Sempre, entregar no né? mesmo dia. Até porque o pão, ele vai murchar. Então, o pão, o ideal é fazer para comer no dia mesmo. Realmente, né? Então, aqui... Finalizamos. Posso colocar nozes. Pode inventar moda, se pode quiser. Inventar, pode colocar queijo fresco. Mas, basicamente, o sanduíche é esse aqui. Então, assim, se precisar... Ficou tanto recheio ali que tá até... se precisar, a gente dá uma ajeitadinha. Joga o recheio pra trás. O recheio tá todo lado. Não vai perder recheio, não. Ó, você tá vendo aí na tela, a Ju empurrando o recheio, que tem recheio pra todo lado aí. Exatamente. Aqui. Não tem miséria de recheio. Não tem miséria de recheio. E no seu também não pode ter pro cliente voltar, hein? Exatamente. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui, pra gente trabalhar com uma bancada. Aqui, pronto. Agora o que você vai cortar já? Gergelim eu amo. Ah, mas eu gosto também. Eu amo. Faz uma sujeirinha, mas eu amo. Por que você trouxe tantas coisas pra assim? Pra gente enfeitar. Eu enfeito depois que eu cortar? Depois. Vamos cortar? Vamos. Quero ver como é que corta. E eu vou cortar. Então, posso cortar com a faca tradicional ou posso usar a minha... Não, que eu gostei da máquina. Tô perigosa, não Eu adorei essa maquininha. Tô perigosa. Então, vamos lá.
Vamos facilitar a vida do povo. Vamos facilitar a vida. A tecnologia tá aí, Lógico. gente. Vamos colocar a faca assim. Então, a gente vai entrar no botão. Então, sem as mãos, cuidado, né? Aqui do lado do lanche. Coloco, vou até o final. Quando eu chegar no final, aí eu trago. Aí, ó, não esqueça o que sua mãe falou, tá? Diagonal. na diagonal, porque ela vai ficar muito bem. E outra Esqueci o nome coisa, da sua mãe. Vera. Dona Vera do céu, se ela esquece um negócio importante desse... Outra coisa que eu vou te falar é assim. A gente quer que a pessoa retire o lanche. Então tem que tomar cuidado para quando eu ir até o final. Tá. Senão Pra não a pessoa a pessoa de chega, a hora baixo que ela lá. vai pegar... A parte de baixo fica lá. Aí a minha mãe fica brava. Então aqui. E também não precisa se preocupar, porque essa faca não vai cortar a bandejinha. Não. Porque eu vi que você tá forçando ali e ela não corta. Então, Não corta. ela não Então, tem essa, 1, 2, essa 3, força 4, toda. 5. Aqui, eu só vou fazer assim na hora de tirar para poder pegar aquele pão de baixo. E não com muita força aplicada pra gente não perder nosso patê, né? Então vamos lá. A máquina não deixa ter a força, né? Aplicar a força. Não precisa, né, Ju? Não. Agora, se você não tem muita habilidade, não vai fazer como a Ju tá fazendo, não. Que o dedo dela tá assim tão rente na maquininha que é desesperador aí, tá? Então, se você é como eu, que não tem experiência com essa máquina, você não vai fazer isso, não. Deixa eu ver, Ju, deixa eu. Vamos? Meu Deus, peraí. Deixa eu passar aqui de novo. Só uma, tá, Ju? Pra não atrapalhar o seu design. Imagina, vamos lá. Então, apertou. Isso, pode ir. Vai até o final. Isso. Acho que foi. Não, é isso. É por isso. Será que todo mundo usa essa maquininha? Por isso fica tão bonitinho os lanches hoje em dia, Ju? É, sim, com certeza. Olha que legal. Muito bonito ficou. E mesmo assim, ó, tá aqui cheio de recheio. Que a gente também come com os olhos, Não, né? e a pessoa que você deixa meio... É de propósito também, né? Não é? Pra quem for experimentar, já vê o recheio. Vou colocar ela aqui rapidamente. Vou pegar mais ou menos aqui também o nosso... Olha, enquanto a Ju vai fazer a cobertura, todo o enfeite que ela vai colocar e tudo, eu quero passar para você os contatos dela. Porque assim, ela tem a doceria física, tá? Que é a Julipe, que é ali em Utinga, no Grande ABC. Mas tem também vários caminhos para você fazer a sua encomenda. E ela tem uma novidade que eu achei muito legal, que é o app, o aplicativo. O aplicativo você tanto tem no iOS como no Android, que é o Doceria Julipe. Ali pelo aplicativo você também pode fazer a tua encomenda. Você também pode conhecer todo o cardápio, que ela tem o cardápio não só de doces, mas também de salgados e de festas. A Ju faz muitas festas. Ela fez até um orçamento para umas fatias de bolo doces que eu vi. E olha, eu vou falar para vocês, se você tem esse hábito de fazer festas e fazer bolos, sabe aquelas porções individuais? Tipo aquele bolo gelado de antigamente? Lembra? Ela faz embrulhadinho, mas se você vê o embrulho que ela faz, é a coisa mais linda, é quase que um presente aquele bolo, dá dó de desmanchar. Então é lindo. Então tem todos esses detalhes também para deixar a sua festa ainda mais linda. Você pode fazer encomenda também pelo telefone. Tem 2 telefones, que é o 4997-1861 e tem também o 99148-3780, que é o WhatsApp que você também pode fazer a sua encomenda. Lá no Doceria Julipe você também tem mais detalhes e também tem todos os caminhos ali no Instagram e no Facebook. Certo? Esqueci alguma coisa, Ju? Não, né? Não. Tá tudo aqui, ó, Facebook. Mas o da Ju também vale a pena, que a Ju faz umas brincadeiras bem legais lá, tá? Que é o Juliana Corinha. Segue a Ju também lá no Instagram, que você vai se divertir com ela. O que você fez esses dias que você colocou lá? Do Big Brother você colocou. E as pessoas queriam o Tadeu botar te em chamando mim, no Big Brother. Pode me chamar que eu vou. Olha que lindo. Nossa, Ju, como que eu vou experimentar, hein? Peraí, vou pegar assim. Isso. Cadê? Eu não tô achando a ponta daqui. Foi? Olha, ainda vai. Meu Deus do céu! Olha que coisa mais linda! Ó,
Isso sim, hein? E não é porque ela fez aqui não, tá? Porque o recheio é assim mesmo lá na Julipe, né, Ju? Sim. Vou aproveitar e mandar um beijão para as nossas meninas lá na Julipe. Elas estão vendo a gente? Estão assistindo a gente. Quantas meninas você tem? Elas têm um monte de menina lá, né, Ju? Nós somos em 20. Nossa, tudo isso? Somos em 20. Eu falei, precisam me assistir que eu vou mandar um beijo. Então, beijo para todas as meninas, porque as empresas são feitas de pessoas. São, né? São, Então, ainda mais pai, quando se fala em alimento. Sim. Meninas, um beijo para todas vocês, que Deus abençoe muito. Obrigada por liberar a chefe hoje para nós. Beijo especial. Elas que fizeram tudo aqui, né? É, ó, eu peguei um pedacinho assim, já cortei para ficar mais fácil para experimentar. Sim, com certeza. Aí você já conta pra gente. E esse pão crocante? Fresquinho, saudável. Uma delícia. Nossa, Ju, patê gostoso, hein? Simples. Levinho. Leve. E olha, uma receita rentável para você. Você vai gastar uma média de R$60 para fazer. Você pode vender por no mínimo 120. Sim. Só tem um detalhe importante, não armazene. Já faça para vender, faça quando você tiver encomenda. O patê você pode deixar quantos dias, Ju? Até 3 dias. 3 dias no máximo. 3 dias no máximo, bem refrigerado. Mas, por favor, não deixe, porque são perecíveis e mais. Sim. Nós estamos falando do frescor, daquele pão fresquinho que o brasileiro gosta, da crocância. Então, aproveite para fazer, para vender, que com certeza você vai faturar. Vai. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Volta logo, hein? Volta logo. Sempre um prazer. A gente ama quando você vem. Um beijo pra criançada. Doutor, nem preciso falar que você não pode demorar tanto tempo, que você vai fazer mais de 1 ano e meio, tá? Volta logo, viu, doutor? Obrigada, uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado. Uma alegria ter você aqui conosco também. Muito obrigada pela companhia. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde com mais tudo de bom pra você. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.